Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 5, dos versículos 17 a 26. Assim está escrito: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Este o texto que vamos meditar, o destaque para o versículo 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Falando sobre as maravilhas e prodígios que só Deus faz. Aqui estamos diante de um relato acontecido nos dias de Jesus, aqui na terra, como homem, no exercício dinâmico do seu ministério. Jesus aproveitou, e bem, todas as oportunidades que se lhe abriram, e, portanto, aqui era mais uma destas. Acontece que o Senhor Jesus estava numa casa, num local, ensinando, e as pessoas tomaram conhecimento de onde Jesus estava, e eu sempre digo que as multidões iam ao encontro de Jesus, porque a presença de Jesus, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, era algo que fazia bem àquelas pessoas, e elas sentiam-se atraídas pelo poder da palavra e pelo poder que atuava em Jesus, o poder do Espírito Santo. Eu disse alguns dias atrás que Jesus começou o seu ministério depois de submeter-se ao batismo por João, para cumprir a justiça divina e ser então ungido com o poder do Espírito Santo.
A partir dali, ele começou o excelente, profundo, porém curto ministério aqui na terra, mas muito bem aproveitado com os resultados que Jesus realizou. Aqui estamos diante de mais um daqueles que aconteceram. Então, observe quem é que fazia parte da multidão, daquelas pessoas que se reuniam para ouvir a Jesus. Estavam ali assentados doutores, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de vários lugares, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. E as pessoas que estavam também, a multidão. Porque aqui no versículo 19 diz, por causa da multidão. Então, tinha muitas pessoas ali em volta de Jesus. E nem todos os que estavam ali estavam no único propósito de ser abençoado pelo Senhor, de ouvir as palavras de Deus, de ser impactados por ela, de ter a vida transformada. Mas tinham aqueles que iam para observar e para procurar pontos na vida e no ministério de Jesus, pelo qual pudesse acusá-los, porque a vida íntegra, pura e santa de Jesus incomodava algumas pessoas e elas não se sentiam bem. E exatamente estas pessoas que não se sentiam bem na presença de Jesus não era a multidão. A multidão sentia-se muito bem. Quem incomodava-se com Jesus eram os religiosos da época. As pessoas que afirmavam e viviam de maneira imponente, como que se eles tivessem o poder da religião e, através disto, dominar entre as pessoas, porque estavam ali fariseus e doutores da lei. Pessoas que viviam diariamente no estudo das Escrituras. Porém, o intuito deles, quando do encontro com Jesus, não era confirmar na vida de Jesus o que as Escrituras diziam a respeito dele, mas procurar pontos divergentes pelos quais eles pudessem se prevalecer diante das pessoas para se notificarem, para se colocarem em destaques que eles foram aqueles que interpelaram Jesus e Jesus não podia fazer nada. Mas eles enganaram-se de maneira redondamente, porque o pensamento deles era terreno. E não somente terreno, mas era diabólico. Por não reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, o enviado por Deus, alguém que veio com um trabalho, uma missão específica de pregar, ensinar e curar, e culminar com a entrega da sua vida para a consumação do plano redentor estabelecido por Deus a favor da humanidade. No entanto, eles estavam ali no sentido de ser, como que diz, uma pedra no sapato de Jesus, ou nas alparcas de Jesus. E aqui está escrito que eles estavam ali, mas Jesus, naquele dia, como em todos os outros, estava revestido da virtude do Senhor para curar. O poder de Deus estava presente na vida de Jesus e nas suas palavras e expressões, o poder emanava de Jesus para as pessoas, para que elas fossem curadas, libertas e transformadas. E ocorre que alguns homens que tinham conhecimento de um paralítico que vivia acamado, sentiram no seu coração, por entender quem era Jesus, por reconhecer Jesus como enviado por Deus,
como alguém que estava capacitado e ungido pelo poder do Espírito Santo, conforme Pedro anunciou em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para curar, para libertar, para salvar, para resgatar, para pôr em liberdade. Isto tudo acontecia porque Jesus estava na virtude e no poder do Espírito. E aqui para curar, para realizar curas. Estes homens certamente falaram com o paralítico, chegaram ao consenso de levá-lo à presença de Jesus. E eles tomaram esta decisão. A esperança, a expectativa, a alegria e a fé que tomou conta daqueles corações levou aqueles homens a se movimentarem rua adiante, levando aquele paralítico deitado sobre uma cama, quase que imóvel, mas levando-o a Jesus. Entendiam e criam que eles o estavam levando numa cama, mas que ao retornar, aquele paralítico retornaria com seus próprios pés. Esta era a fé que dominava aqueles corações. Tanto é que nós vamos observar a reação de Jesus quando ele enxergou fé naqueles corações. Jesus, neste dia, enxergou muitas coisas. Porque Jesus é Deus. E Deus vê tudo. Nada se oculta dele. O próprio João, escrevendo no Evangelho, disse que não havia necessidade de dizer qualquer coisa a respeito do homem, porque Jesus bem sabia o que há no coração dos homens. Então não precisa dizer. Jesus vê além do físico. Jesus vê o nosso interior. Jesus contempla o lado espiritual de cada um. Há alguns, no sentido espiritual, estão ardendo em fé, em alegria, na expectativa da realização do milagre. E outros estão tomados pela ignorância, incredulidade e dureza de coração. E, portanto, se apresentam como obstáculos à obra de Jesus. Mas Jesus vê todas estas coisas. Então aqui diz que estes homens transportaram este paralítico numa cama para levá-lo diante de Jesus, procurando fazê-lo entrar. Porém, a multidão era muito grande e apertava-se que eles não encontraram nenhuma brecha. Não houve em nenhum daqueles da multidão a sensibilidade para abrir caminho para que aquele paralítico fosse levado e colocado diante de Jesus. Todos os que ali estavam com saúde, se movimentavam. O paralítico dependia daquelas pessoas que o levassem. E ainda assim encontrou um caminho fechado. Eles não conseguiram, por terra, chegar à presença de Jesus. Mas a fé que dominava o coração daqueles homens era tão grande, tanto deles quanto do paralítico. Então a fé se uniu. Então ficou uma fé coletiva daqueles homens com o paralítico. E a Escritura Sagrada nos afirma que, se dois dentre vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, lhe será feita. Então nós encontramos aqui o princípio da concordância. Eles concordaram em crer igualmente que em Jesus o milagre estava por acontecer. Não encontrando abertura para chegar diante de Jesus, eles tiveram uma ideia, um pensamento,
que se materializou. Não podemos ir porque a multidão está fechada, não abre espaço, não abre a misericórdia, a sensibilidade, não tem compaixão dos que sofrem, mas não importa, nós vamos arrumar um jeito, Deus vai dar-nos jeito. E veja que a fé com a qual eles estavam se movimentando foi uma fé tão grande que, ora, se para carregar um paralítico pela rua, pelo caminho, já é um tanto difícil, pesado, imagine agora levar esse paralítico a subir num telhado e fazê-lo descer aonde Jesus estava. Mas a fé levou aquelas pessoas a crerem que o impossível se tornaria possível. E o que fizeram? Subiram com o paralítico naquele telhado, abriram um espaço onde perceberam que estava Jesus e por ali fizeram chegar o paralítico diante de Jesus. Veja, porque eles levaram o paralítico, versículo 18, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus, ou seja, na frente de Jesus. Não conseguindo pela via natural, normal, eles foram por um caminho extraordinário, sobrenatural, mais difícil, porém a fé vence todas as impossibilidades. E diz aqui, e então, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Nada impediu que o propósito deles se cumprisse. Eles queriam colocá-lo diante de Jesus. Não encontrou caminho, subiu e desceu pelo telhado e colocou-o diante de Jesus. É diante de Jesus que precisamos e devemos colocar todas as coisas que nos afligem, que nos angustiam, que nos perturbam, que nos limitam, que nos trazem dificuldades. Quando há fé genuína e poderosa em Deus, esta fé não encontra barreiras, montanhas ou impedimentos. O próprio Jesus disse: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será. Aqui estava a prática deste exemplo ensinado por Jesus. Pois bem, eles o deixaram diante de Jesus. Quando aquele homem desceu e ficou diante de Jesus, os seus amigos não puderam descer, portanto desceram somente o paralítico. Observe o versículo 20. E vendo ele quem? Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, do paralítico e dos homens que o trouxeram, disse-lhes: a palavra de Jesus é segura, não tem arrodeio. Jesus não fica contando história de caronchinha, não. Jesus não fica fazendo sensacionalismo, não. Jesus não fica movimentando as massas. Jesus realiza a vontade de Deus, direta e simples. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus entendeu que aquela paralisia pela qual o homem sofria, quando os seus pecados fossem perdoados, ele recobraria a vida e seria curado milagrosamente, instantaneamente. Quando Jesus diz esta palavra, pronto, os doutores, os fariseus e os doutores da lei que ali estavam, logo se colocaram na defensiva e começaram a condenar a Jesus no coração, achando eles
que Jesus não via o coração deles. Assim como Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus também viu o que os fariseus e os doutores da lei estavam arrazoando, pensando, argumentando, como falar, como pegar Jesus, como tê-lo nas nossas mãos. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Agora chegou o limite. Ele acabou de dizer blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Só Deus é quem perdoa pecados. E como é que Jesus agora diz: filho, perdoado estão os teus pecados? Eles, de tão entendidos que eram na lei, não sabiam que Jesus é Deus. Portanto, o entendimento obscurecido, fechado, corrompido. Eles só viam o que lhes era conveniente, mas não se abriam para ver as verdades registradas na palavra de Deus. Mas aqui encontramos, quando eles dizem isto, Jesus então agora se volta para os fariseus e os doutores da lei, e eles agora vão passar uma grande vergonha diante daquela grande multidão que ali estava. Era melhor que eles tivessem ficado calados, não passariam por este vexame, e o nome do Senhor, como sempre foi, nada impediu de que ele fosse glorificado. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Ou que pensamento é este que vocês estão dando vazão no coração? Então, o que estava oculto, Jesus expôs diante daquela multidão. Porque fariseus e doutores da lei precisavam ser expostos, porque eles eram tidos como que divindades, como que autoridades, como que alguém por quem Deus falava com as pessoas. E eles revelaram aqui que eles não estavam prontos e nem capacitados para representar a Deus aqui na terra. O coração deles estava em amargura. Então Jesus faz uma pergunta: qual é mais fácil? Duas alternativas. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Se para eles era difícil, quando Jesus disse: filho, perdoados te são os teus pecados, Jesus então coloca diante deles para que eles escolham. Qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Sem qualquer expectativa na resposta destes fariseus e doutores da lei, Jesus continua o seu caminho e diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem, que eles desconheciam, tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Veja, Jesus tem poder de perdoar pecados sobre a terra. Então, aonde habita a humanidade que foi contaminada pelo pecado é na terra. Não existe nenhum lugar fora da terra onde haja a necessidade do perdão dos pecados. Por isso Jesus veio à terra, Jesus viveu na terra, Jesus assumiu as nossas culpas na terra, levou-as na cruz do Calvário e na terra ele foi condenado, crucificado e morto. Mas ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer na terra. E sepultado o que foi, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. Cumprindo a sua missão aqui na terra, ele voltou para o céu, a presença de Deus,
de onde ele viera. Ele veio do céu e ele voltou para o céu. Está lá à direita de Deus o Pai. Então aqui está, quando as pessoas dizem que há vida em outros lugares fora da terra, isto é um verdadeiro engano. Não há nenhuma confirmação na Escritura. O que a Escritura afirma é que um dia seremos tirados da terra e com um corpo adaptado, dado pelo próprio Deus para vir na sua presença, nós seremos levados à mansão celestial, à morada de Deus. Então Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Simples assim. Não precisou de muito floreado. Não precisou de muita coisa. As palavras de Jesus eram certeiras, eram diretas, eram poderosas, eram eficientes. Resolviam. O poder está não na minha palavra, mas na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Nela está o poder para curar. Nos Salmos está escrito que Deus enviou a sua palavra e os curou. Aqui, mediante a palavra e a virtude do Senhor, Jesus, naquele dia, curou este paralítico. Quando Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, o paralítico não tinha mais o que fazer. Já não era mais um paralítico. Era agora um ex-paralítico. E diz-nos a palavra: e levantando-se logo. Ora, como pode uma pessoa paralítica, acamado? Certamente, a pessoa tinha as suas limitações, as suas fraquezas, mas ao som da palavra de Jesus, que passou por aquele corpo, da cabeça aos pés, restaurando aquela vida, aqueles nervos, aquelas juntas, aqueles ossos, e diz-nos: e levantando-se logo diante delas. Como que diz? O homem levantou-se de um salto. De repente, alguém que não podia se movimentar, não podia sair daquela cama, se coloca de pé e não fica cambaleando para um lado, para o outro, precisando as pessoas segurarem. Levantou-se firme, ereto, seguro. E diz: e levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado. Veja, não somente ele se levantou, ele pegou aquela cama, colocou sobre si e foi para a sua casa. E note, foi para a sua casa glorificando a Deus. Para ele chegar até Jesus, as multidões não lhe deram brecha, não lhe abriram a oportunidade. Mas quando o milagre aconteceu e ele vai para a sua casa, as multidões abrem caminho. E ele sai levando a cama, testemunho do milagre, glorificando a Deus. E aquela fé contagiante daquele homem que era paralítico, mas agora estava são, deve ter movido o coração daquela multidão. Enquanto que os fariseus e os doutores da lei estavam envergonhados e silenciados por causa da incredulidade, a multidão não se negou em abrir a boca e dar brados de glória a Deus, porque sentiram-se admirados com o milagre, com a maravilha e com o prodígio realizado por Jesus naquela oportunidade. Então o homem foi glorificando a Deus, e todos aquela multidão ficaram maravilhados e não tiveram outra expressão de fé a não ser: e glorificaram a Deus. A glória pertence a Deus. Glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor. O temor de Deus caiu sobre aquelas pessoas. E eles disseram: hoje
vimos prodígios. Os nossos olhos contemplaram hoje, diante de nós, prodígios e maravilhas. Observe que a ação de Deus não pode ser impedida por nada e por ninguém. O Senhor estava aqui para esta importante obra. Então, quando lemos este texto, e o versículo 26, o destaque, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Por isso, as maravilhas e prodígios que só Deus faz. As maravilhas que foram operadas naquele dia. Observe, o poder de Jesus para curar os doutores, a mentalidade deles, o coração deles, de fariseus e doutores, estava adoentada. Com as palavras de Jesus, havia o poder para eles serem curados daquela compreensão totalmente contrária ao propósito de Deus. A fé daqueles homens, junto ao paralítico, moveu as mãos de Deus para que milagres e maravilhas acontecessem. E uma única palavra de Jesus foi suficiente para resolver, destravar, restaurar a vida daquele paralítico. Jesus disse: filho, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus disse isto, ele entrou na mente e no coração dos fariseus e doutores da lei e encontrou ali uma barreira, um obstáculo. Eles estavam arrazoando contra a palavra de Jesus, ou seja, colocando embaraços ao que Jesus havia dito. Mas Jesus não se deixou levar por isso, Jesus não se intimidava pelos que as pessoas falavam ou pensavam. Ele veio para realizar o querer de Deus e foi fiel. Então disse ao homem: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E o homem fez isso imediatamente, glorificando a Deus. Uma experiência viva do poder de Deus realizado por Jesus. As maravilhas que Jesus operou ali. Jesus, como Deus, veio habitar entre os homens. E as pessoas o achavam, o consideravam simplesmente como um homem comum, como os demais. No entanto, esqueceram-se de que ele é Deus e estava ali para realizar um importante trabalho na obra da redenção. O Senhor dos céus, o Criador, despojando-se da sua glória, vindo à terra para servir aos homens. Jesus próprio disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. O justo, o santo, o maravilhoso, que aqui na terra foi pelas pessoas acusado, condenado, sacrificado pelos pecados da humanidade. Jesus, aquele que foi crucificado e morto e sepultado, mas Deus, pelo seu poder, o ressuscitou triunfante ao terceiro dia. Vimos aqui a morte da morte pela morte de Cristo. Jesus, ao submeter-se à morte, venceu o poder da morte. E ele pôde dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele, ao morrer, e quando ressuscitou, disse a João: eis aqui que fui morto e estou vivo para sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. As maravilhas que foram vistas pelas pessoas à volta, ao redor, ou seja, um pecador que é condenado até por si mesmo, ele é justificado pelo poder de Deus que está em Jesus. O coração humano e natural, ele é renovado pela operação da graça de Deus.
A alma é preservada na vida espiritual, mesmo em meio a provações, tentações e problemas. E o mal se transforma em bem. Algo que detinha aquele homem transformou-se na sua libertação para viver a vida que Deus lhe propiciou. Então encontramos aqui a força aperfeiçoando-se na fraqueza. Quem poderia esperar que o paralítico, de um salto, de um pulo, de um momento, se colocasse de pé? Esperava-se que ele fosse recobrando aos poucos. Mas ao poder da palavra de Jesus, o poder criativo e restaurador, conforme vimos aqui, aperfeiçoando tudo na vida daquele homem, e diz a palavra, e logo levantando-se em presença de todos. Não precisou que ninguém o ajudasse a levantar. Ele levantou-se sozinho. E o Espírito Santo, que estava habitando em Jesus, realizando estes prodígios e maravilhas, despertou naquelas pessoas a admiração. E eles então, conforme li, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Ainda hoje, Jesus continua com este mesmo poder de operar milagres e curas àqueles que se dispuserem a colocar-se diante de Jesus. Com ele está o poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Jesus veio para realizar este trabalho, assim como ele curou aquele paralítico, restaurando-o completamente. Ele tem feito a mim, a você, a cada um que o serve, e você que ainda não o serve, reconheça hoje a Jesus como Senhor e Salvador. Ele curará as tuas enfermidades e perdoará o teu pecado, e você experimentará uma transformação e será uma testemunha viva do poder de Deus. E poderá, à semelhança daquela multidão, dizer, hoje vimos prodígios. O maior prodígio, a maior maravilha que pode acontecer na nossa vida é a maravilha da salvação aplicada na nossa vida como prova do grande e maravilhoso amor de Deus. Então que o Senhor ajude-nos, que nos fortaleça com graça e poder, que tenhamos esta fé igualmente preciosa, a semelhança daqueles homens com o paralítico, e que na nossa fé tenhamos então a concordância, a unidade, porque quando a fé se movimenta e os homens se unem pela unidade da fé, o poder de Deus se manifesta. Maravilhas, milagres e prodígios tornam-se uma realidade. E isto é possível quando Deus encontrar fé no nosso coração. Ele enxerga o que está dentro do nosso coração. O que ele está vendo hoje no teu coração? Fé ou incredulidade? Se tiver a incredulidade, ele pode despertar-lhe a fé, para que a incredulidade seja removida. E é o Espírito Santo quem convence. Se houver fé, o milagre de Deus está a caminho, porque as obras de Deus operam-se por meio da fé dos que creem. Então, sigamos crendo, confiando e declarando o poder maravilhoso de Deus em Jesus para operar milagres e maravilhas que só Deus faz. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.